Salve, turma boa! Diogo Silva, atualidades. Semana de 15 a 22 de maio de 2024. Boa notícia, né? Saiu o edital hoje do TJ e cai atualidades e, lógico, essa nossa aula ela abrange, não é só um concurso, né? Eu costumo dizer que os editais de atualidades, eles são sempre idênticos em concurso de prefeitura, governos federais, governos estaduais e tal. Mas é o concurso TJ São Paulo que muita gente até de outros estados presta pelos benefícios, pelo salário, pela estabilidade. Então, os nossos livros vão servir muito para essa prova e bem como as aulas semanais, né? Essa aula, novamente, a gente volta a tratar do Rio Grande do Sul por ser temas muito pertinentes na mídia e também às vezes acontece de a gente ter mais assuntos internacionais do que nacional, ou mais nacional do que internacional. Isso não tem importância na parte da organização. É que realmente, quando a oferta de notícias vem nesse sentido, assim eu as traduzo aqui. Tá? Então vamos lá, dar início sem mais aí, introduções. E assim, tenho muito pedido porque eu diariamente publico no Instagram. Não é a ideia de eu se me transformar em influencer nem nada. É que agora você pode me acompanhar, me seguindo no Instagram, porque ali, assim, poxa, o cara já está selecionando as notícias, olha, essa aqui é importante, deixa eu ficar atento. É uma forma de você se preparar tecnicamente para aquilo que as provas pedem em atualidades. Para entrar em contato comigo sobre os livros, basta mandar um WhatsApp, tá? 999821413, não precisa me adicionar, é só mandar um recado. Eu estou gravando muita aula, né? Por conta de vários concursos, Prefeitura de Santos e tal. E atualidades, TJ, trabalho, a garganta não melhorou, mas deixe sua mensagem que logo eu respondo. Começamos por Brasil. Aqui para a sua organização, temas de 15 a 22 de maio. Teremos 5 quartas-feiras esse mês. Então, mais aulas, né? Olha, essa manchete, atenção, atenção. Eu estou trazendo tudo o que eu posso de números que estão chegando do Rio Grande do Sul, porque eu tenho certeza que será tema, assim como a dengue, meio ambiente, Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina, são aqueles temas chaves, né? Agora, atenção para o destaque de número, não é para você decorar, para você ter uma noção. Nesta manchete, nesta notícia, fala somente de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Então ela afetou quase 12% da população, né? 46 bairros. A água está baixando, estão começando a limpar e ver os estragos, né? Então, isso na quinta-feira tinha atingido 157 mil pessoas. É óbvio que esse número deve ter aumentado, né? A gente vai fazer um balanço das mortes que saiu hoje, infelizmente. Mas é sobre a cidade de Porto Alegre, só para a gente ter uma dimensão. E a péssima notícia é que está prevista aí para entre hoje, quarta e quinta, novos temporais no sul. População afetada, 157 mil. Número de mortos, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais, bem como desaparecidos. Edificações afetadas, 39 mil. Empresas que acabaram. E se a empresa acaba o emprego, acaba o meio de vida, 45 mil. Praças, 186, parques e lagos, 12, vias públicas, 1.000 quilômetros, não estou falando das estradas, estou falando das vias públicas da cidade de Porto Alegre. 16 escolas, ou seja, são entre escola municipal e estadual, são 60, mais escolas particulares, 160, criançadas sem aula. 2 hospitais, eu vi um hospital de Canoas, que era referência, completamente destruído. A gente fica chocado, mas também, por outro lado,
a gente tem visto muita coisa bonita acontecer para tentar cuidar desse povo, né? Mas, repito, esses números são de Porto Alegre. Olha, eu vou até sair daqui, é para ler com muita calma. Eu sugiro que nessa aqui, ainda mais se você vai prestar alguma prova ligada à área de educação, que você leia com muita calma, porque esse censo foi publicado, é o censo escolar, na sexta-feira última, dia 17, né? E a taxa de analfabetismo no Nordeste é o dobro da média nacional. 14% das pessoas não sabem ler e escrever uma carta simples. Tá? Apesar disso, o índice de alfabetização melhorou no país em relação à edição do último estudo lá de 2010. Tá? Então, 11 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não sabem ler uma carta simples, o que equivale a 7% da população nessa faixa etária. É muita gente. Pensando que você tem entre jovens 7 milhões que nem estudam e nem trabalham, você vai somar 18 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever e que não estão na escola e que não estão trabalhando. É 10% da população do Brasil. O Nordeste é o dobro. Né? Houve uma melhora, um salto de 80% de alfabetizados para 85%. A disparidade regional continua, o Sul melhor índice, né? Há também de raça, indígena é o maior número de analfabetos, a taxa de alfabetização indígena é 16%, preto 10%, pardos 8%. Né? Então, dissecar esses números, quero que você tenha essa ideia, as provas gostam muito de perguntar, tem até um outro slide com mais números aqui, deixa eu trazer, né? Os 50 maiores, os 50 menores, né? Brancos 4%, né? Pardos apresentam mais do que o dobro desse percentual. Então, o pardo aí revela aquilo que nós chamamos de analfabetismo, racismo estrutural, né? E aí aquela história do mais idoso, né? Considerando as faixas etárias com brasileiros com mais de 15 anos, entre os idosos com mais de 65 anos. Eu faço uma ressalva, porque eu vejo assim, as pessoas se aposentam e têm que continuar a trabalhar por conta da baixa aposentadoria. Além do mais, existe o analfabeto tecnológico, que não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Então você vai somar essas duas informações, o analfabeto funcional e o analfabeto tecnológico, com uma taxa bem elevada, para 20% com população com mais de 65 anos, esse pessoal não volta mais para o mercado de trabalho. Né? Então, a tendência geral é quanto mais nova for a pessoa, maior a probabilidade dela ser alfabetizada. Tá? Então, essa é uma constatação do censo. Olha esse dado que eu levantei. País perdeu 485 bilhões de reais com desastres naturais em 11 anos. Verba para prevenção caiu no período. Isso é entre 2012 e 2023. Quanto não se daria para investir, né, se não tivesse essa perda? E esses números vão aumentar, porque eu não posso fazer nenhuma previsão de fim das catástrofes climáticas. A mudança climática não ocorre. Né? Podemos citar São Sebastião, um bairro inteiro que teve que se reerguer, enquanto a chuva castiga o sul-norte, ainda está se recuperando da seca, e é a falta de resposta de uma política pública. Me parece muito que os políticos não gostam de fazer essas obras porque elas não aparecem tanto, né? E aí a máxima ali em vermelho embaixo. O país mais investe para remediar do que para prevenir. Então, de fato, nós estamos pecando com políticas públicas, municipais, estaduais e federais. Aí eu não vou culpar um ou este governo. Esse dado é geral. Então, é assustador. Quanto você poderia
ter evitado de danos a pessoas, né? E aí é o montante todo, né? O último balanço que eu peguei hoje sobre a notícia no Sul, quase metade das cidades do Rio Grande do Sul ainda estão com falta de energia elétrica. Gente, nós estamos na terça do dia 21, a chuva começou no dia 31 de abril, 1º de maio. Isso está dizendo que as pessoas estão há 20 dias sem luz. Como é que sobrevive no frio, toma banho, conserva comida? Então, e aí, infelizmente, 161 mortes. Olha, eu sou capaz de dizer que pelo tamanho da tragédia, eu acho uma vida custa muito. 160 demais. Mas o tamanho da tragédia poderia ser muito maior o número de mortos, né? Mas eu acho que esse número ainda vai se alterar, né? Ainda temos, depois de 20 dias, cidades alagadas. E a conferir o que vai acontecer de hoje para amanhã, se as chuvas continuarão intensas, e aí tudo aquilo que as pessoas estão limpando, recuperando, vai tudo por água abaixo, né? Literalmente. Manchetes. Olha, eu costumo dizer, eu vou começar com uma primeira aqui que você pode até dar risada, mas é assim mesmo, atualidades. Eles adoram vir com essas pegadinhas surpresas, né? E macaco velho fala, vou colocar isso aqui na minha aula porque é bem a cara dos concursos públicos perguntarem isso aqui. Uma grande geóloga, historiadora de arte renascentista, Anne Pisoruso, diz ela que resolveu um dos maiores mistérios da pintura mundial, que é o retrato da Mona Lisa, né? Do século XVI. O século XVI, para quem não sabe, é de 1501 a 1600. Eu estava lendo a reportagem como toda, que eu coloquei só a manchete, ela sabia que o Leonardo da Vinci era um grande estudioso da geologia. E ela foi procurar, né, nos trabalhos geológicos do Leonardo da Vinci e achou, diz ela que achou o local, porque se pegava muito na ponte, ela foi mais nas montanhas que estão atrás do quadro. Depois você dá uma olhadinha no quadro, é bom sempre rever. Eu sempre falo, ela tem foram restaurar a Mona Lisa e fizeram duas besteiras, né? Arrancaram a sobrancelha dela e se você olhar na mão dela tem um calombo que não tinha no original. Tá? Bom, então aí é exótico, né? Mas é disso que as provas gostam. Gripe, Covid-19, tétano, e eu lembro a leptospirose, que daí dá dor na panturrilha, porque começamos uma nova onda de problemas. É um problema atrás do outro no Rio Grande do Sul. Até o final do ano, meu irmão, é drama, né? Porque vem o inverno é muito rigoroso, e essas pessoas sem casas, né? E aí tem que vacinar, porque essas pessoas ficaram na água que estava contaminada com animais mortos, fezes, enfim, todo mundo muito atingido por essa água contaminada. Então tem que ter uma força-tarefa. Até o Ministério da Agricultura diz que vai se mudar temporariamente para o sul. O Lula sancionou a lei, que já tinha sido aprovada no Congresso, que suspende. Cuidado para não vir com a palavra anistia. Ele não anistiou. Ele falou, olha, durante 3 anos vocês não vão precisar pagar essa dívida com a União. E por isso, hoje mesmo, já aumentou o teto de gastos, já que não vai receber. Falou, olha, vamos ter que gastar 15 bilhões a mais esse ano, né? Isso acaba mexendo com o mercado financeiro. Agora, eu me pergunto, aqui é uma questão minha, Diogo, ora, quem são esses caras que gastaram esse dinheiro, que tinham obras aprovadas pelo PAC e não fizeram de prevenção? Precisa ver exatamente essa má administração pública levar um Estado a essa insolvência, né? Com quase 100 bilhões de dívida. E olha a Arábia Saudita inovando.
não comemore, porque é uma ditadura que persegue as mulheres, ultraconservadora, né? E pela primeira vez modelos desfilaram de maiô na Arábia Saudita, porque a mulher não pode mostrar o corpo. O evento é um marco na história do país, que é um Estado muçulmano ultraconservador. Então, até 2018, a mulher tinha que usar uma túnica preta, né? Mas eu tenho dito que a Índia e a Arábia Saudita têm assumido alguns protagonismos, algumas mudanças bem interessantes. O Julian Assange conseguiu evitar a extradição para os Estados Unidos. Então ele conseguiu. Julian Assange é o dono do site Wikileaks, que revelou a maior documentação de espionagem dos Estados Unidos. E ele está lá na Inglaterra e a alta corte decidiu que os americanos não estão dando garantia para ele do julgamento justo. Então que ele tem tempo para recorrer desse julgamento. Não se salvou, apenas não será entregue imediatamente aos Estados Unidos. Ele pode recorrer. Quem sabe, em recorrendo, ele consegue a liberdade, porque, meu Deus do céu, ele mostrou que realmente existe. Eram os americanos bombardeando o Afeganistão, Iraque e matando civis, declaradamente, né? Então, as manchetes ficaram mais curtas aí. Bom, eu venho afirmando, e não sei se está nessa aula ou na outra, acho que está nessa aula. Vamos ver. Novo governo da Holanda pretende abandonar o regime de asilo da União Europeia. Esse Geert Wilders venceu as eleições há 6 meses, conseguiu chegar a um acordo na quarta-feira quando eu gravava, e a Holanda, como a Itália agora, são governados partidos de extrema-direita. Então, o que ele está querendo dizer claramente aí? Que a Holanda se juntará à Hungria e à Polônia para conter a migração na União Europeia. É possível que a União Europeia resista, mas esses 3 países não querem receber imigrantes. Qual é o grande problema histórico, né? Não custa lembrar que no século XIX a Europa impôs o neocolonialismo e o imperialismo e usurpou as riquezas da África e da Ásia. Portanto, esses países hoje, em grande parte, estão pobres e miseráveis por conta das riquezas retiradas no passado. E essa população pobre, hoje, mas foram os homens do passado que fizeram, perdão, mas é da dengue ainda. Porém, eu entendo que é uma questão humanitária. Ninguém sai do seu país porque quer. As pessoas saem porque elas precisam. Nesse sentido, estabelecer limites e barreiras em países que são mais ricos, eu acho ótimo. Então tá bom, então faz investimento na África para que as pessoas fiquem lá, né? Ou em outros países do mundo. Mas a Holanda já proibiu construção de hotel, proibiu parada de navios. Eles estão se fechando no mundo mesmo, com aí uma xenofobia, uma aversão ao estrangeiro, né? Então, uma atenção para esse extremismo que não é típico do Brasil. É importante olhar que essas medidas extremas do mundo todo podem ser cobradas. Olha, essa é porque, Diogo, ouro alcança a máxima histórica e prata registra nível mais elevado. Veja, escassez de prata em meio à demanda no mercado chinês. Na verdade, o que está por detrás dessa notícia é simples. O dólar está perdendo valor, está perdendo importância. Já tem negociações feitas em yuan e
o dólar foi considerado moeda nacional, internacional, tal, mas veja, agora a Rússia, que negocia com a Índia e com a Rússia, ela negocia em yuan. A Argentina estava negociando em yuan, que é a moeda chinesa. Então, para você entender essa notícia, não é pegar esse dado referente aí a essa semana, mas é entender num contexto maior que o mundo está procurando alternativas ao dólar. E uma delas que está se valorizando é o ouro. Tá? Então, é nesse sentido que eu trouxe essa notícia, num sentido mais amplo de entender a macroeconomia mundial contemporânea. Bom, muita atenção, dá um pause nesse texto, eu não vou lê-lo inteiro, mas dá um pause nesse texto porque ele revela claramente, por isso que eu falei que estava muito mais internacional do que nacional, como é que o mundo está se desenhando. Né? Houve um encontro entre o Xi Jinping, presidente autocrata, e o Putin, presidente autocrata da Rússia, na quinta-feira, dia 16. E não deixou dúvida como eles estão alinhados e na visão de mundo também. Né? Os dois prometeram aprofundar as suas parcerias estratégicas. Lógico, a Rússia até tem uma economia um PIB menor que o brasileiro, mas é uma potência militar nuclear. Já vem fazendo testes. Né? Fizeram uma declaração e a Rússia apoia Taiwan. Né? Então, as relações russo-chinesas resistem ao teste das rápidas mudanças do mundo, demonstrando força e estabilidade. Então, toda essa intenção do Ocidente, dos Estados Unidos, de impor sanções, de aumentar a tarifa dos carros chineses, tal, como aconteceu, não está mexendo na economia da China e da Índia, da China e da Rússia, não. E mais do que isso, eles, nas suas reuniões e declarações, disseram claramente que, olha lá a última frase, aproveitaram as suas reuniões e declarações para avisar o que descreveram como um sistema de segurança global definido por alianças militares apoiadas pelos Estados Unidos e comprometeram-se para combatê-lo. Diogo, isso é uma guerra fria? Olha, na Guerra Fria era claro que tinha uma visão ideológica entre disputa capitalista e comunista. Aqui eu acho que não dá para dizer que Rússia é capitalista, a China é um capitalismo de Estado, não dá para gente dizer que esses países estão fugindo do capitalismo. Mas dá para dizer que tem aí um desenho da geopolítica global bem nítido, de que de um lado está o Ocidente, Estados Unidos, e aí quando eu falo Ocidente, você pode incluir, mesmo não estando no Ocidente, Japão e Coreia do Sul e Austrália. Mesmo estando naquilo que a gente chama no mundo do Oriente, eles estão aliados com essas ideias do mundo ocidental. E do outro lado, e correndo por fora, eu já fiz essa análise, clica em vídeos, vai assistindo os vídeos anteriores, são vídeos semanais, de cerca de 40 minutos, portanto não você mata uma semana, e se adquirir os livros, você está perfeito para qualquer prova, você vai gabaritar atualidades. Eu sei porque os alunos que fazem aula, e eu estou nesse projeto há mais de 3 anos, me dão esse retorno. E eu não mudei esse estilo, porque decididamente é uma coisa que tem dado bons resultados para os alunos. Então, assista os vídeos anteriores, porque eu já comentei sobre a Índia recentemente, como ela está avançando e ela tem um grande mercado consumidor e jovem, e como os analistas preveem que a Índia seja a maior economia do mundo, ultrapassando a China e os Estados Unidos. Tá? Então, nesse desenho global, é importante entender o papel de cada um. Né? Isso foi um encontro que ocorreu em Pequim.
mais de 22 milhões de pessoas da América Latina e do Caribe precisam de ajuda internacional. Quem diz isso é a Acnur. Olha, acabo de dizer que a Holanda está barrando, não é verdade, a entrada de imigrantes. Por outro lado, nós temos 22 milhões de pessoas aqui na América Latina e Caribe que precisam de ajuda, né? Essa é a maior população desde 2019, está piorando. Lógico que a pandemia agravou. Desses 22 milhões, quase 1 milhão são refugiados, estão fora do seu país. Tem os asilados, aqueles que não têm apátridas, sequer têm uma nação. Então, e quais são os países que apresentam pessoas nessa situação? Eu até não deixei em negrito o texto todo para que vocês possam destacar essa questão, né? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Colômbia e Venezuela e Haiti, sem dúvida nenhuma. O Equador com muita violência, a gente sabe que o Equador entrou numa onda de violência sem tamanho recentemente por conta das gangues da Colômbia e da Venezuela que para lá se dirigiram. E esses dias eu também li a notícia aí que o presidente do Panamá diz que, porque o Panamá é a entrada para a América Central, onde eles tentam depois chegar ao México até os Estados Unidos. Olha, chegou aqui no Panamá, vai voltar. Então não é só a Holanda, dentro da própria América Latina existem países com esse comportamento, né, de não atender a esses refugiados. Então, é um número. E assim, o mundo está dando sinais sempre de quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre, né? Então, as diferenças sociais não estão sendo minimizadas. É aqui que eu ia analisar isso. Eu até esqueci de numerar, desculpa. Houve uma reunião nesse final de semana da extrema-direita global, inclusive o Javier Milei foi lá e falou que a mulher do Pedro Sánchez da Espanha era corrupta, tal. E os partidos de direita estão se juntando na Europa. Então eu quero dizer, você é de extrema-direita ou de extrema-esquerda? Não, eu sou contra os extremos, seja de um lado ou de outro. Então, apontam as pesquisas, né, que a extrema-direita pode terminar em primeiro lugar em 9 dos 27 países, incluindo França e Holanda. Porque vai ter eleição agora em junho para o Parlamento Europeu. E podem chegar a ser a segunda ou terceira maior força, assim quanto foi na Espanha, na Alemanha, na Espanha, Portugal e Suécia. E eles vêm com propostas bem tradicionais, valores tradicionais, e aí defender a Europa, o europocentrismo histórico que marcou o mundo, né? Essa coisa de que eles são os civilizados e o mundo não é, claramente numa visão religiosa segregadora, porque querem proteger os cristãos e as outras religiões. Fortalecer a OTAN na Europa, fechar fronteiras, isso foi dito, proteger a agricultura de seus países, não permitindo a livre concorrência internacional. E olhem a última, desmonte de medidas climáticas. Pelo amor de Deus, essa gente não está vendo o que está acontecendo no planeta. O planeta está doente. E esses caras não querem, essa extrema-direita, que se cuide do planeta. É temerário, né, esse negacionismo climático. Então, houve essa reunião dessa extrema-direita nesse final de semana e eles estão alinhando um discurso e eu entendo que existe uma força no Brasil, existe uma força nos Estados Unidos com Trump. Então, o mundo se polarizando também com o retorno de um certo conservadorismo, que muitas vezes, eu não estou defendendo a esquerda,
tem muitos problemas na esquerda. Se ela se tivesse feito uma reunião, também levantaria quais são as bandeiras que eu acho críticas da esquerda mundial. Mas, espera um pouquinho, tem limite, né? Desmontar a questão climática não dá. Os avanços, né? Gente, infelizmente morreu o presidente do Irã. O que é importante nessa história? Esse cara era um ultraconservador, caiu de helicóptero no final de semana. Ibrahim Raisi, e o mundo todo prestou condolências, porque ninguém, por mais que seja um homem, a não ser, acho que foi o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, que disse que não ia se pronunciar, mas o Irã, ele é o presidente. Só que o Irã, guarda bem isso, o Irã é uma república teocrática. O que quer dizer isso? O chefe maior, o chefe supremo da nação, não é o presidente da república. Ele até era cotado para ser o chefe religioso. É o chefe religioso, Ayatollah, aquele que é enviado por Alá, que quer dizer isso, né? Ali Khamenei. Então quem manda, quem dá a última palavra no Irã é o chefe religioso. Tanto que as leis, ele não é um Estado laico. As leis que regem o Irã são as leis do Alcorão, são as leis da religião islâmica, e não as leis de uma constituição laica como grande parte do mundo. Enfim, morreu ele, morreram outras pessoas num péssimo tempo, estão investigando. Sabe-se que o Irã ajuda o Hamas e o Hezbollah. Israel já falou, olha, não tenho nada a ver com isso. Mas, enfim, porque a grande questão que a notícia está falando é quem será o sucessor do Khamenei, que tem já 85 anos e uma saúde muito frágil. O Raisi tinha 60 e poucos anos e era o natural sucessor, porque ele, inclusive, não era só um chefe político, ele também era um chefe religioso, mas não ocupava o cargo supremo. Então, o Irã tem essa especificidade no mundo, mistura abertamente religião com política. O funeral está marcado para amanhã, pelo que eu vi hoje no noticiário. Eu esqueci de numerar algumas aqui, né? Falei que tinha muita questão internacional. O procurador do TPI, do Tribunal Penal Internacional, que é ligado, que está dentro do Estatuto de Roma, que foi promulgado em 1998, que é um tribunal independente e que julga pessoas e não estados. A ONU tem um tribunal que chama Corte Internacional de Justiça, os dois são em Haia. A ONU julga mais estados, o TPI não, ele julga pessoas. E o procurador deu uma entrevista à CNN e disse, olha, eu vou pedir a prisão do Netanyahu e dos líderes do Hamas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Exatamente porque ambos mataram civis nas suas ações. Iniciou pelo Hamas, mas escalou por Israel nessa guerra que vem desde outubro e já matou mais de 35 mil pessoas. Atualmente, o Israel vem fazendo investidas militares no último reduto dos palestinos na faixa de Gaza, que é em Rafa. 400 mil fugiram de lá, mas lá era a única cidade que havia ainda um pouco de infraestrutura, com hospitais e tal. Como Israel está atacando, porque entende que os chefes do Hamas estão lá, que é o único lugar da faixa de Gaza que ainda tem palestino, a gente está fugindo para um deserto, para nada, né? Então, o TPI... Agora, tem uma questão que é importante também eu frisar. Israel, Rússia, Estados Unidos não assinaram o Estatuto de Roma. Então, o TPI pode declarar a prisão, mas não ocorrerá se Benjamin Netanyahu não for algum país que assinou o TPI. O Brasil é signatário do TPI, o Brasil assinou, tá? Mas Estados Unidos, Israel, Rússia não assinaram. Mas é só para distinguir que esse tribunal, que é um tribunal permanente, ele foi criado exatamente para que não houvessem os chamados tribunais de exceção,
que eram tribunais feitos logo após uma guerra, que aí no calor da hora as condenações poderiam ser bem mediadas pela raiva. Aí aqui eu voltei a numerar, então acho que tem 3, tem mais aí, né? Essa de hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido convoca eleições antecipadas e dissolve o parlamento. Ele assumiu o governo em outubro de 2022, após Liz Truss renunciar, e ele decidiu antecipar o pleito, né? Acontecerá no dia 4 de julho. Ela deveria acontecer em janeiro de 2025. Antecipar a eleição demonstra que o governo está fragilizado. Então, vamos aguardar o resultado, porque será em julho o processo eleitoral. As pesquisas dizem ele que é um cara de direita, tal, conservador, mas do partido dele, que é o Partido Conservador, dizem que o Partido Trabalhista, que é mais, digamos, de centro-esquerda, estaria à frente das pesquisas. Eu não confio em pesquisa no Brasil, quanto mais lá fora, né? Então, mais quando você antecipa a eleição. Aí você pega o eleitor de surpresa, agora que vai começar o debate. Então, você sabe que é o maior tradicional parlamentarismo do mundo, é o britânico, e que o Reino Unido está fora da União Europeia, né? E uma decisão histórica hoje, que o mundo inteiro olhou e olha, muito forte. 3 membros da União Europeia, Espanha, Irlanda e Noruega, reconhecem o Estado palestino. Israel imediatamente reagiu, convocando os embaixadores, e assim, o Estado palestino independente vai entrar em vigor. É um ganho, um gesto histórico para os palestinos, que têm reconhecido, o Brasil e mais 142 membros reconhecem a faixa de Gaza e a Cisjordânia como um Estado. Ora, se tem Estados, devem ser aí contemplados por todos os direitos e reconhecimentos que a ONU tem para o mundo. Israel reagiu. Os Estados Unidos disseram que não reconhecem porque acham que reconhecem que devem ter 2 estados, mas deve ter uma negociação de paz. A França também foi na mesma direção. Mas há um consenso mundial que a saída é a aceitação de que existam 2 estados, um palestino e um israelense, e que Israel, portanto, não invada o território palestino, porque assim estaria invadindo a soberania de um povo. Mesma coisa que os Estados Unidos invadiu o Brasil. Então, é um gesto histórico desses 3 países e, obviamente, que Israel, que quando qualquer atitude é feita pró-palestinos, ela reage com muita veemência, né? Então, a Assembleia Geral da ONU aprovou, eu também falei isso recentemente, eu não sei exatamente em qual aula, aprovou por maioria que deve-se criar um Estado palestino, e aí agora Espanha, Irlanda e Noruega. Olha, essa é uma grande dica para os próximos concursos. Guardem essa notícia como uma das mais quentes da aula. Como eu falei, ficou uma aula com muitos temas internacionais, porque a gente está assistindo o governo tomar medidas aí para ajudar o Rio Grande do Sul constantemente no noticiário. E eu acho que está todo mundo muito bem informado sobre isso. Agora, aí quando entra no plano internacional é que eu acho que vocês sofrem um pouco mais. Fica aí. Olha aí, ó. Esses são os livros que eu tanto falo. Nesse edital, por exemplo, que acabou de sair hoje, do TJ, o livro 17 e o livro 18, mas para a maioria dos editais, a gente sempre fala, tá vendo, ó, a prova é em agosto do TJ, eles pediram um semestre. Então, se a sua prova está acontecendo por agora, é no mínimo um semestre. E por isso eu vou deixando sempre os últimos livros.
Cada exemplar custa 25 centavos. São capas que eu faço, mas na verdade são PDFs que eu envio para a pessoa. Eu mando a minha chave Pix e imediatamente a pessoa recebe o livro, que eu valorizo muito comentários, são verdadeiras apostilas de atualidades. É um material que foi pedido pelos alunos, porque não adianta pegar questões de 2 anos passados. Você tem que pegar questões atuais. E hoje eu fiz 3 questões já para o livro 19, que só vai ficar pronto em junho, porque eu preciso de temas para poder construir. Então, existe uma coleção que eu venho fazendo e vou numerando desde 2021. O último ficou pronto faz 20 dias, que trata de temas de 15 de fevereiro a 30 de abril. Por que eu vou pegando por prazos? Para que exatamente você vá vendo qual livro interessa para o seu edital. Comprando 3 livros, seria 75, eu faço a 70 e dou um de graça. Tá? É uma promoção que eu tenho mantido para ajudá-los e vocês também me ajudarem. Como é que eu faço aí para adquirir tais livros? Simples, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. É o modo mais simples aí. Pode deixar mensagem também no Instagram, mas tem que ter um telefone, porque eu tenho que mandar, tá no meu WhatsApp, e é ali que eu mando para os alunos. Foi a forma mais fácil, rápida e barata, porque se imprimir e mandar pelo correio, se tem mais de 120 páginas cada livro, ia dar mais de R$120 só a impressão. Então, veja, a gente se apropriando aí da informática. Para quem está assistindo pela primeira vez, eu deixo aqui e falo assim, olha, quem é concurseiro e não entra no canal do Vencendo Concurso, está comendo bola, porque ele tem toda uma característica própria que eu nunca vi em nenhum concurso nacional, de atender a demandas municipais, e não só municipais, federais, tal, mas tem essa característica. Às vezes você nem sabe que uma cidade vizinha lançou um grande edital que dá para você fazer um bate-volta, e tem lá no Vencendo a quantidade de aula gratuita que eles colocam. Eles não colocam só como se fosse uma live, eles colocam e a aula fica. Então, conheça o Vencendo Concurso no YouTube, mande uma mensagem, conheça o combo, que é bem baratinho, e você não vai se arrepender. Tá? Com isso eu termino a aula de 15 a 22 de maio de 2024. Muitos temas internacionais, mas é assim mesmo, natural. Eu já me acostumei, pode ser que na próxima aula eu venha com 90% de temas nacionais. Depende muito daquilo que o noticiário me manda. Uma boa semana, até o dia 29, na véspera do feriado, estarei aqui, se Deus quiser, firme e forte, com mais notícias. Muito obrigado pelo seu carinho e sua atenção. Segue a gente lá, dá um comentário, dá um like, que isso é muito importante. Um forte abraço. Tchau, tchau.